Hello guys, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Bruna Liu e se você ainda não me conhece, se você ainda não segue esse canal, aqui a gente fala muito sobre vida na França, sobre viagens, intercâmbio, naturalização agora. Temos também as aulas de francês básico por aí, então assim, tem muito conteúdo. Se você deseja sair do Brasil, vou pedir pra você se inscrever aqui embaixo, deixar seu like, compartilhar, comentar, enfim. Isso me ajuda muito com a distribuição do conteúdo aqui no YouTube. Eu tô aqui hoje pra dar continuidade na nossa semana de busca de família, porque eu percebi que tem muita gente com dificuldade, já que a concorrência tá muito grande, né, agora, porque, enfim, o programa tá se tornando bastante conhecido, então tem muita gente se inscrevendo para buscar família, então a gente tá lidando com não tem família suficiente para o tanto de gente que está se inscrevendo. Então eu tô trazendo aqui algumas dicas para vocês para melhorar o perfil, para se destacar, para abordar a família, criar estratégia, criar seus objetivos, enfim. E aqui nesse vídeo especificamente a gente vai falar sobre o Skype, sobre negociar, sobre comparar as propostas das famílias, o que aceitar, o que não aceitar, etc. Enfim. Então, bora começar o vídeo. Se você for seguindo mais ou menos as dicas de que eu fui passando aí nesses últimos vídeos que a gente fez sobre busca de família, você vai chegar em um momento em que as famílias vão começar a propor o Skype. Por quê? Porque é a partir do Skype que a família vai ver que você é uma pessoa real e que você vai ver que a família também é uma família real, que vocês vão ver se combina esse match, se vocês têm uma boa impressão um do outro, se vocês conseguem se comunicar, né? Porque se você tiver o básico do idioma, eles vão querer saber se você pode se comunicar no mínimo possível. Claro, você vai cometer vários erros em francês, isso é normal, não se preocupa, mas você tem algum nível de compreensão e para poder falar, porque alguns pais se preocupam com isso, é normal, que vai chegar um estrangeiro na casa deles e que a criança não fala outro idioma que não seja o francês. Então, que vai rolar, claro, se a pessoa não entende nada de nada, vai rolar aí uma interferência, né? Tipo assim, vai rolar um atrito porque a barreira linguística é muito grande. Então, esse primeiro Skype, ele serve para vocês se conhecerem e, enfim, ver tudo isso que eu acabei de falar. Não tenha medo de fazer Skype, não tenha medo, porque o Skype é ali onde você vai treinar também. Então, sempre que uma família tiver a oportunidade, né, de te falar, vamos fazer um Skype, faça o Skype, porque é ali que você vai treinar de ficar nervosa e conseguir desenrolar mesmo estando nervosa e tal, e aí a partir do segundo, terceiro, você já vai pegando um pouco mais. Então, o primeiro Skype de todos que você vai fazer, você vai estar muito nervosa, e isso atrapalha também o idioma. Quando você tá muito nervosa, você gagueja, você esquece palavras, você, enfim, não sabe falar nem português quando você gagueja, quanto mais outra língua. Então, é normal que no primeiro Skype você esteja, tipo, com medo, desesperada, esteja com uma agonia e tal, mas quanto mais você treinar, mais isso vai ser fácil pra você, e aí quando você achar a sua família certa, vai ser muito mais leve para você fazer um Skype com eles e se destacar nesse Skype. Então, esse Skype é para a família te conhecer e, enfim, para saber se você parece ser uma boa candidata, além daquelas informações que você colocou no seu perfil. Você não tem que preparar muita coisa para esse primeiro Skype, assim, para vocês falarem sobre contrato, sobre a educação das crianças. Vocês não precisam fazer um negócio tão pesado. De todos os Skypes que eu fiz, a maioria era realmente só pra conhecer, pra família ver meu nível de francês. No caso, eu não falava francês, mas ver se eu podia me comunicar um pouco em inglês. Também falei com eles pra conhecer as crianças, e aí decorei algumas frases pra perguntar pras crianças: ah, você já fez um desenho de tal coisa? Você conhece tal, sei lá, tal personagem? E inventar, você gosta de carrinho, de barco? Mostrar um desenho que eu fiz, sabe? Olha esse barco que eu desenhei, você achou ele bonito? Então, assim, criar também uma proximidade com as crianças, né, nesse momento ali que você tá conhecendo elas, porque a criança também, ela tem bastante poder, né, na hora que se ela participa de todos os Skypes, na hora que ela falar, sabe aquela que me mostrou um desenho de um barco? Eu gostei mais dela. Então, se você for conhecer as crianças, eu acho bem positivo ter alguma estratégia, assim, pra conquistar a criança, pra eles acharem você legal. Também foi nesses Skypes que eu conheci a casa, né, fizeram, tipo, chamada de vídeo comigo e a casa, que eu pude falar um pouco sobre mim, enfim, o que eu gostava de fazer no meu tempo livre. Então, basicamente, não é assim uma entrevista, você vai entrar e você tem que falar, igual quando eu fui fazer a entrevista para os Estados Unidos, que você vai lá na agência, tem as perguntas certas, né? Ah, tem a pergunta tal, e aí que você
faz, e aí o que você pretende fazer, sua expectativa de ser au pair, não sei o que lá e tal. E aí você tem que saber desenrolar tudo isso em inglês. Ainda por cima com um inglês perfeito, porque se você não passar no teste de inglês, você não pode ser au pair nos Estados Unidos. Então na França não é assim, tipo, se você conseguir se comunicar, pode ser tudo errado. Se a família entender e você conseguir entender a família, essa é a comunicação. Significa que a comunicação rolou e que tá tudo bem. Então, não é um teste de idiomas, não tem perguntas certas, perguntas erradas, ou tem que montar alguma coisa específica para você fazer nessa reunião. Não tem isso, é mais para vocês se conhecerem cara a cara. A pessoa, talvez, dependendo do seu nível do entendimento do idioma, a pessoa vai falar um pouco, talvez, da rotina e tal. Mas esse primeiro Skype, ele não serve para vocês fecharem detalhes sobre o contrato e sobre a rotina, e enfim, porque esses detalhes que vocês fecham sobre o contrato, eles têm que estar escrito, por escrito, sabe? Pra você poder ter certeza que você entendeu, pra você mandar pra alguém que fala melhor o idioma, pra essa pessoa te ajudar a esclarecer, pra você buscar no Google, enfim. E também pra você ter ali, né? No caso de a família, enfim, você chegou na França, a família mete o louco e fala, a gente nunca falou isso. Então, todas essas informações importantes têm que estar por escrito, lá por e-mail, enfim. Esse Skype, ele vai ser mesmo só pra vocês se conhecerem e ser um negócio super leve, etc. Aí, bom, digamos que você recebeu a proposta de uma família, né? Uma família tá querendo fechar com você e eu recebo tanto esses comentários por inbox de alguém falando assim, eu recebi a proposta assim, assim, assado, né? O salário é isso, quantidade de crianças, a região e tal. Como que eu analiso se essas informações estão boas ou não? Porque às vezes você entra em grupos que tem várias meninas, várias au pairs, pessoas que querem fazer o au pair, enfim. E aí você fala lá, né, gente, eu tô com essa proposta aqui, o que vocês acham? E aí essas pessoas vão falar se elas acham uma boa ideia ou não, todo mundo vai opinar. Mas uma coisa importante de você lembrar é que essas pessoas estão opinando naquilo que é prioridade pra elas, na referência delas, em relação ao que é legal, o que não é legal, do objetivo delas. Então, quando você estiver analisando se uma proposta é boa ou não, você não tem que pensar em outras pessoas ou pensar, enfim, ouvir a opinião de outras pessoas, às vezes pessoas que nem foram ainda pro au pair, ou pessoas que estão com medo de passar perrengue, porque é normal, você tá com medo de passar perrengue, você não vai, sei lá, aceitar uma família no interior, alguma coisa do tipo. Então, eu acho que, primeiro de tudo, quando você analisa uma proposta, você não tem que olhar para o exterior, para outras pessoas, você tem que olhar para si mesma, porque é a sua opinião que vale, são seus objetivos que valem. E aí lembra quando em um dos vídeos eu falei, você tem que ter os seus objetivos para saber o que você quer fazer na França, onde você quer chegar, quais são os passos que você tem que percorrer até chegar nesses objetivos? Também tem a ver com isso. Se a família te oferece uma proposta de alguma coisa, você tem que saber se isso é legal ou não de acordo com os seus objetivos e não de acordo com o que alguém tá falando. Porque assim, antes de eu vir, eu via muitos vídeos de pessoas que falavam, fuja, não vá pro interior. Inclusive eu fiz um vídeo falando sobre morar no interior aqui da França, eu vou deixar nos cards aqui em cima pra você assistir. Porque é uma pergunta muito feita, né? Tipo assim, eu não moro no interior, não é legal, não sei o que lá. E, tipo, quase deixei de vir pro interior justamente por conta de ter medo de passar algum perrengue, de não ser legal e etc. E pra mim foi a melhor escolha que eu pude fazer na época. Eu acho que quando você pensa em você e nos seus próprios objetivos, você consegue decidir o que é melhor pra você ou não, e não ficar ouvindo o que outras pessoas não fariam se fosse elas que estivessem decidindo sobre a vida delas. Então, percebe o quão complexo é isso? É a mesma coisa de você estar, sei lá, escolhendo uma profissão e aí você for e perguntar pra alguém, o que você faria se você fosse escolher uma profissão? A pessoa vai falar, eu queria fazer engenharia. Aí você vai falar, mas eu não gosto de números. É por isso que é você que tem que saber o que você gosta pra você poder escolher. E não a outra pessoa que fala, não escolha isso porque eu não escolheria. Então, a gente tem que ter muito cuidado porque tá cheio de gente hoje na internet falando sobre esse tipo de intercâmbio, tá cheio de gente na internet emitindo as suas opiniões sobre esse tipo de intercâmbio. E o que eu sempre falo aqui, o que eu acho, o que qualquer pessoa que cria conteúdo na internet acha, não é a verdade absoluta sobre o programa. Então é você que tem que, com a sua própria cabeça, pensar e decidir se isso é uma boa ideia ou não. E aí depois, é claro, você tem que pegar a base de cada coisa pra você saber também analisar se a pessoa, se aquela família não tá oferecendo menos do que eles deveriam, né? Por exemplo, o salário mínimo é 320 euros por mês. Mas tem família que paga menos? Não pode, não tem, não aceita, acabou, não tem conversa. Tem família que paga mais? Tem. Qual o critério? Como negociar?
Qual é a região que paga mais? Isso é muito relativo. Não existe uma lista, uma base que fale, em tal lugar vão pagar mais, tal lugar vão pagar menos. Se tiver 4 crianças, vai pagar mais. Não tem. Isso depende da família. Depende também da noção da família, porque se é uma família, por exemplo, que mora na fronteira com a Suíça e sabe que eles ganham na moeda da Suíça, ou seja, eles ganham muito bem, e que você provavelmente vai gastar bastante indo para a Suíça, porque seu lazer provavelmente vai ser por ali. Ou seja, eles não podem te pagar 320. Você poderia até aceitar, mas não dá, porque você não vai viver com 320 indo para a Suíça. A Suíça é um dos países mais caros que existe, mas também, assim, o salário deles é maravilhoso. Então, quem recebe pelo salário deles tem condição de pagar mais. Falam também que em Paris, né, na região bem parisiense mesmo, as famílias tendem a pagar mais. Eu, na verdade, pessoalmente, não vejo um padrão nisso, de que as famílias de Paris pagam mais. Na verdade, acho que depende muito, porque tem famílias em Paris que buscam au pair, mas que elas não são necessariamente famílias ricas, então eles moram, sei lá, em um apartamento, eles não têm nem como colocar uma au pair dentro de casa, e aí às vezes vai tentar pagar um estúdio separado, então seu salário vai ser baixo, enfim. Pode ter, enfim, diversas combinações de salário e contrato. É importante você saber que não pode aceitar menos que o mínimo e que talvez dê para você negociar um salário maior, dependendo da região que você for, dependendo se... por exemplo, no interior, eu acredito que as famílias estão sempre dispostas a pagar mais porque não tem tanta gente querendo vir para o interior. Então, foi o meu caso, por exemplo, não tinha tanta gente querendo vir para o interior, então a minha família queria fazer uma proposta que fosse boa, que fosse agradável para mim, para eu poder realmente querer vir. Então, eu acho que depende muito e você tem que realmente analisar. Não tem como eu vir aqui e falar tal proposta é boa, tal proposta não é boa. Porque, sabe, não tem como eu ter esse parâmetro. Não posso nem vir falar, 600 euros é perfeito, você pode aceitar. Depende, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que trabalhar muito mais do que as 25 horas? Você vai ter que trabalhar 40, 50 horas? Ou eles vão te pagar 600 euros, mas não vão pagar a sua comida, por exemplo? Não vão te dar alojamento? Então, tipo, depende muito. Você tem que saber o que é obrigação da família. O salário, o alojamento e a comida. O alojamento não precisa necessariamente ser dentro da casa deles, eles podem alugar um apartamento separado, um estúdio, um quarto em algum lugar. Eu já vi au pair que mora em um quarto na casa dos avós, e aí ela gosta, porque, enfim, os avós não fazem nenhum barulho, deixam ela em paz. Mas enfim, ela não paga nada por isso, é tudo bancado pela família. E a comida também, mesmo que você não more dentro da casa deles, eles são obrigados a bancar a sua comida. Essas três são as três principais obrigações da família, não importa se é férias, não importa quando que seja, durante todo o contrato eles são obrigados a bancar essas 3 coisas. Aí depois, outras coisas podem ser negociadas. Vai pagar o curso, não vai... se eles pagarem o curso, enfim, eles podem te pagar o mínimo, aí compensa, eles pagam 320, mas eles pagam o seu curso, então é uma boa, porque aí você não tem que tirar o dinheiro do seu curso do seu bolso. Não, mas eu vou fazer um curso gratuito, porque perto da casa deles tem uma associação que ensina francês, então eles me ofereceram me pagar mais esse valor. Perfeito, então tá bom. Ou então, eles querem que alguém que trabalhe mais por fora das 25 horas, que faça, sei lá, 5 horas a mais por semana, 10 horas a mais por semana, e aí eles vão bancar o curso e o transporte. Então, tem várias combinações que podem ser feitas, inúmeras combinações que podem ser feitas, mas o que você tem que saber é que você não pode aceitar o menos do que o mínimo. Você pode aceitar o mínimo, e aí até tem que pensar, porque se for, sei lá, 5 crianças para receber 320, francamente, não compensa. Não compensa, porque 5 crianças é muita coisa. Mas aí você pode falar, mas tá bom, talvez seja 5 crianças, mas 2 já sejam, sei lá, adolescentes e vão, enfim, não vão precisar dar au pair. Naquelas, né? Porque às vezes até precisam, às vezes até querem pra brincar, fazer um jogo, sei lá, e ir buscar na escola ou ir levar em algum lugar que seja longe. É muito relativo, sabe? É muito relativo. Não são coisas exatas, preto no branco, vai ter isso, vai ter aquilo. Tudo é negociável, assim, e tudo tem que ser analisado, sabe? E aí tem que entrar de acordo com aquilo que você tá querendo. Você quer tal coisa porque seu objetivo é tal.
Então você tem que fazer com que esse contrato aqui que a família tá oferecendo seja bom. E pra você analisar, você precisa disso aqui. O que que pra mim é bom? O que que pra mim é legal? Então, tipo, eu sempre falo que, por exemplo, eu sempre quis viajar muito. Desde que eu cheguei aqui, minha prioridade era viajar. Então eu queria receber mais pra poder viajar e eu queria também ter férias a mais pra poder viajar. Então, a minha proposta foi fácil de analisar e aceitar, porque a família estava oferecendo a mais, já que era no interior. E a família também estava oferecendo mais semanas do que o previsto. Eu acho que eles me ofereceram 5 semanas desde o início. 5 semanas no ano, né? Então, assim, é muitas férias. São muitas férias. Mas por isso, porque eles sabiam que eu ia morar no interior, que eu ia ficar muito tempo sozinha, que eu ia precisar desses dias pra eu poder viajar e conhecer outros lugares e tal, e desse dinheiro que eu ia receber a mais. Então, é tudo questão de analisar. Ah, não, mas eu não quero ir pro interior, eu quero morar em Paris, que eu quero ter vida social, ir pra balada, conhecer gente e tal. E aí, você tem que ver se esse contrato aqui que a família tá oferecendo condiz com aquilo que você tá buscando, com aquele seu objetivo do seu intercâmbio. Ah, não, mas a minha prioridade é aprender francês. Então, analisa se eles estão dispostos a pagar um curso de francês, a te ajudar no francês, de repente. Enfim, sei lá, acho que tudo tem que ser analisado. Espero que tenha ficado muito claro que não existe fórmula secreta ou esse contrato é perfeito, porque um contrato perfeito para você pode não ser um contrato perfeito para outra pessoa, ou às vezes você vê nessa oportunidade uma oportunidade de você conseguir caminhar para chegar naquele lugar onde você almejou ali, que a gente falou no último vídeo. Então, enfim, é só você, é a única pessoa que pode analisar e decidir se é uma boa ideia ou não. Então, o que eu posso te dizer aqui é que não tem resposta certa. É só você que pode viver isso e dizer se isso condiz com aquilo que você acredita, mas que, é claro, jamais aceite abaixo do mínimo. Bom, é isso. Eu espero que tenha ficado super clara essa informação toda sobre negociar, sobre analisar diferentes propostas. Espero que esse vídeo ajude vocês de alguma forma. Não deixa de se inscrever nesse canal e deixar o seu like para a distribuição do conteúdo melhorar aqui no YouTube. Tchau, até mais, boa viagem!